Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um bate-papo aqui do nosso curso, que, aliás, está se encaminhando para o final. Já sei, vocês estão dando graças a Deus, eu já disse que vocês vão sentir saudade, porque o tempo passa e a melhor fase da vida da gente é quando nós estamos com os amigos estudando. E hoje nós estamos aqui com a professora doutora Daniele Santos, da UNOeste, Universidade do Oeste Paulista, que vai bater um papo conosco sobre a disciplina D28, Gestão da Informação. Tudo bem, Daniele? Seja bem-vinda. Tudo bem, Robson. Tudo bem, pessoal. A palavra é sua para dar um alô para a nossa turma aí, dar o seu primeiro recado. Gostaria de desejar a todos uma excelente disciplina e que essa, como o Robson disse, essa reta final do curso seja apenas o início de grandes conquistas e realizações de vocês, especialmente no âmbito da prática docente, da pedagogia, e que essa disciplina, né, gestão da informação, possa trazer para vocês algumas novidades, algumas experiências significativas no campo da inovação de educação. A gente fala bastante sobre isso, né? Acho que nunca se falou tanto em inovação da educação e eu espero, né, tanto eu quanto o professor Klaus, que também é professor autor da disciplina, que vocês tenham essa experiência, que a gente possa apresentar para vocês novidades que possam ser utilizadas na prática pedagógica. Bom, nós estamos falando de gestão da informação e eu ainda vejo muita confusão entre informação, conhecimento, então eu acredito ser muito importante você dizer para nós o que é informação, para os nossos alunos poderem fazer essa diferenciação. Perfeito. A tecnologia da informação e da comunicação existe desde que o homem é homem, ou seja, se a gente for pensar no Homo sapiens, na necessidade do homem de transmitir as coisas que ele vivenciava, de fazer o registro disso, a gente já pode dizer que isso era tecnologia de informação. Então, desde os registros nas cavernas, né, os registros que existem do homem, até também as formas de comunicação que o homem criou, como, por exemplo, sinal de fumaça, né, entre outras coisas, são consideradas tecnologias de informação e comunicação. Tem um momento que essas duas coisas se fundem. Então, a gente tem, por exemplo, o jornal é uma tecnologia, era e ainda é, uma tecnologia tanto de informação quanto de comunicação. O conhecimento é a apropriação. Então, de posse de tudo que a tecnologia, tanto de informação quanto de comunicação, nos oferece, e a apropriação que a gente faz disso, que é, no caso, a aprendizagem, se transforma aquela informação e aquilo que foi comunicado em conhecimento. Então, a sua pergunta é importante. O conhecimento é a forma que eu me aproprio da informação. A gestão da informação é a gente pensar nesse cidadão do século XXI, já nascido no século XXI, que tem uma relação com a informação completamente diferente daquela que nós tínhamos há um século atrás ou mais séculos atrás. Então, antigamente, eu gosto de sempre citar esse exemplo, falar antigamente até, mas quando eu estudava, eu nasci na década de 80, eu precisava ir na biblioteca da escola, buscar a enciclopédia, extrair a informação, escrever a informação no meu caderno. Não era simples, não era uma coisa muito simples. Então, eu tinha que fazer uma busca da informação num caminho que era muito mais comprido. Hoje não, hoje se eu digitar no Google qualquer palavra e quiser saber sobre qualquer tipo de informação, em milésimos de segundos o Google me reporta milhões de resultados. Ou seja, a gestão da informação é completamente diferente e isso muda a forma com que as pessoas se apropriam, ou seja, constroem conhecimento a partir da informação. Então, isso também é muito importante. Nós estamos falando de um ser humano que lida com a informação de uma maneira muito diferenciada. E os processos de ensino e de aprendizagem têm que considerar esses desafios. Vocês devem, quem já com certeza já está na escola, com as crianças da educação infantil, percebem que a relação que elas constroem com as ferramentas digitais, né, com tecnologias digitais, é muito diferente. Então, ela faz uma leitura de mundo muito diferente daquela que uma criança nascida na década de 80 como eu fazia.
E aí é por isso que a pedagogia tem que se apropriar de questões que são importantes. A neurociência tem trabalhado muito em relação com isso, né, com essa relação desse novo ser humano com a informação para a construção do conhecimento. Então, componentes como memória, se a gente for pensar nas teorias de aprendizagem, podemos dizer que paramos no interacionismo, no socio-interacionismo, o que a gente tem de novo a partir desse novo perfil de ser humano que lida com a gestão da informação de uma maneira diferente. Então, é sobre essas questões que nós vamos tratar nas nossas atividades, nos nossos textos, de maneira a gente tentar entender, primeiro, de que homem nós estamos falando, quem é esse Homo sapiens ou sapiens, né? Que a gente fala, é a geração touch, que o professor Manuel Moran fala, que tipo de apropriação ele tem e como ele lida com a informação, por isso gestão da informação. Vocês viram que é de extrema importância para um pedagogo saber lidar com a gestão da informação. Até porque, né, Daniele, nós temos uma questão, uma discussão. Nós já vivemos uma sociedade do conhecimento. Não, nós ainda estamos na sociedade da informação. Como é que você vê isso e a importância dessa gestão para essa passagem? Você acredita que nós estamos em qual sociedade? Hoje a gente pode dizer, Robson e pessoal, que a gente está numa sociedade digital, né? Que é um compêndio de todas essas sociedades que a gente vivenciou, tanto da informação, quanto da comunicação, quanto do conhecimento. O que é a sociedade digital? É essa sociedade interconectada, hipertextual, com uma lógica de relação com tudo, com o mundo que a gente vive, que nos cerca, de uma maneira digital. Então, a pessoa, ela entende que ela vai clicar num negócio, daquela informação, daquele assunto, vão se desmembrar outros 1000 assuntos. Essa lógica é muito diferente, inclusive, do conhecimento propriamente dito. E as teorias, né, os teóricos da área de tecnologia digital de informação e comunicação na educação, e principalmente hoje aqueles que estão, né, os norte-americanos que estão falando sobre flipped classroom, né, aprendizagem invertida, flipped learning, aprendizagem invertida, eles já tratam desse conceito de sociedade digital, né? E esse digital é essa fusão do homem com o mundo digital, como pensando lá no Dan Brown, a origem, né? É bem naquele sentido mesmo, de você já não saber o que é mais seu e o que é biológico, componente biológico propriamente dito, e o que é componente digital. São coisas que se fundem. Em 2015, no final de 2015, uma pesquisa norte-americana revelou que da quantidade lá de pessoas pesquisadas, 98% a hora que acorda, antes de fazer as necessidades fisiológicas básicas, usa o smartphone. Né? Usava, quer dizer, hoje, se a gente for fazer uma pesquisa hoje, quantos de nós, se vocês pararem para pensar agora, antes de ir ao banheiro, escovar os dentes, fazer as necessidades, primeiro vai olhar no celular. Isso, gente, não é uma coisa, parece uma coisa trivial, mas é uma questão biológica mesmo. Tem gente que não consegue ficar sem o smartphone por perto. Parece que não tem, parece que está faltando um membro, né? Tem a sensação de que alguma coisa biológica está faltando. Então, é um outro tipo de homem, né? A gente fala, o homem biônico. Será que é o homem biônico? Agora, como é que a gente problematiza isso do ponto de vista crítico, né? Porque tudo bem, então é assim, está posto, e aí, o que a gente faz com isso, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a relação com a memória é uma relação diferente. A memória não precisa mais ser acionada, porque eu não tenho que ir lá buscar na enciclopédia, eu vou lá e procuro rapidamente, eu tenho a informação. Então, se esse componente muda, como a gente muda as relações de aprendizagem? Isso é muito importante. E as pesquisas ainda são escassas nesse sentido. Que as pessoas ainda estão lidando, do ponto de vista pedagógico, com uma lógica de aprendizagem interacionista ou socio-interacionista. E eu não sei se dá conta mais, né? Não sei não. Eu acho que nós todos que trabalhamos com educação já percebemos que não dá conta. Sim. Eu dou aula na universidade, esse semestre eu recebi uma aluna do primeiro termo do curso de pedagogia, precisava imprimir um boleto e eu falei, pode sentar no meu computador, né? De mesa.
Ela, ai, professora, você não pode, por favor, digitar para mim? Eu não sei digitar em computador. Eu só consigo se for no meu celular. Então, isso é sério, gente. Isso é muito sério. Porque até as questões psicomotoras, psicossociais foram alteradas, já são alteradas. Então, como é que eu lido com isso? A pedagogia é o campo mais importante para a gente problematizar essas questões. É um grande desafio. Você está falando aí, eu estou me vendo de manhã, a primeira coisa, eu ligo o celular, aí vou ao banheiro, tudo, mas depois vamos ver quem, WhatsApp, todas essas coisas. Quer dizer, nós temos aí, inclusive os estudos médicos de nomofobia, né, as pessoas que estão sendo tratadas por conta do vício digital. Quer dizer, é um mundo que está aí. Também não dá para falar assim, ah, não, vou me isolar. Não, não dá para a gente voltar para a caverna. Né? O mundo está assim. Já que você estava falando desse caso da sua aluna, quer dizer, nós falamos hoje de uma fluência digital e de um analfabetismo digital. É esse caso, né? Como é que a gente pode ver isso se a gente for pensar em inclusão? Porque nós temos que pensar também. Uma aluna dessa, ela se sente excluída por não saber digitar. Exatamente. Como é que ela chega num laboratório de informática e ela vai acessar essa informação? Aliás, ela pode até acessar, mas como é que ela vai lidar com essa informação? Então dá pra gente falar de inclusão digital, tudo isso também? Ou eu estou viajando, né? Estou exagerando aí. Não, Robson, o que você está falando é super importante porque nós estamos vivendo claramente um momento de quebra de paradigma, social principalmente, mas de mundo, de tudo. Então, todo momento de ruptura e de mudança, ele traz aquilo que tinha antes convivendo com aquilo que vem depois. Então, eu tenho no mesmo espaço social e escolar, ou educacional, vamos pensar assim, aquela pessoa que já é sapiens, aquele homo sapiens, o que não é digital, que não é nativo digital. Eu tenho um professor de 40 que está finalizando a carreira, que nem sabe ligar o computador, né? Então, a gente fazia, no começo desse século, formação. O professor pegava o mouse, ele não sabia onde ele ia colocar o mouse. Colocava na tela do computador. Aí eu tenho esse que, por exemplo, eu que fica lá o dia inteiro digitando, fica com o e-mail aberto o tempo inteiro, e eu já tenho esse que já lida com a mídia integrada, que é o smartphone. Então, eu tenho que pensar em processos de ensino e aprendizagem para esses três casos, porque eles três convivem no mesmo espaço, como você disse, social, escolar, e a inclusão digital, ela perpassa por essa problematização. Então, eu não vou pensar, então tudo bem, eu vou dar um smartphone para todo mundo e está tudo certo. Porque eu vou ter ou o adolescente jovem que não tem facilidade com isso, ou o adulto, no caso o professor, também não tem facilidade com isso, e às vezes nem com a tecnologia mais não tão digital, vamos pensar assim. E por isso que a gente tem que ter, né, espaços de construção de práticas pedagógicas, de planejamento pedagógico, que abarquem perfis diferentes, né? Aí é um assunto que a gente não vai conseguir tratar em gestão da informação, mas que eu deixo para vocês como indicação aí de leitura, de pesquisa, que é o Design Universal da Aprendizagem, né, o DUA, ou Desenho Universal para Aprendizagem, que é um planejamento didático que faz com que o professor consiga enxergar os perfis, os diferentes perfis de aprendizagem, independente de se ele é mais avançado, vamos pensar assim, do ponto de vista digital ou menos avançado. Aí entram as outras questões, as pessoas com transtornos de aprendizagem ou propriamente com deficiência, vamos pensar assim, com qualquer deficiência. E ele faz um planejamento para estruturar a sua didática, o seu conteúdo para essas pessoas de diferentes perfis. E aí entra, claro, toda a discussão sobre inteligências múltiplas do Gardner, toda a discussão sobre estilos de aprendizagem que veio depois dele, o Kolbe. Então, eu trabalho com diagnóstico de estilo de aprendizagem. Eu não começo nenhum semestre de aula sem primeiro saber, bem, o que é? Eu tenho aqui as pessoas mais experimentais, as pessoas mais visuais, então como é que eu planejo para elas? Isso é importante e fica essa dica aí para que vocês possam procurar materiais, leituras, pesquisas sobre isso, porque eu vejo que no futuro próximo, acho que agora já a gente tem a oportunidade de trabalhar com essa perspectiva do desenho universal para aprendizagem. Muito legal, é uma coisa para a gente pensar realmente e
se mexer. Né? Não dá mais para ficar esperando ou reclamando, porque o aluno de hoje não larga o celular, porque o aluno de hoje ele tem mais informações do que nós, as informações chegam mais rápido para os alunos, sim, principalmente os nativos digitais. Mas a gente tem que lembrar que ao longo da história da humanidade, a adaptação é um fator importante. Exato. Então nós temos aí. E é lógico, né, falando de digitar, aí dá ler, dá isso, dá aquilo, aí, essas coisas que também o exagero leva a isso. Né? Essa coisa da postura, tudo isso que nós temos que também nos preocupar, né? Essa questão ergonômica, a questão do conforto, tudo isso, porque tudo que é exagerado vai fazer mal. Mas, da mesma forma, ficar reclamando exageradamente que o aluno é assim, assado, também faz mal para a educação nossa. Né? E bom, você já falou aí sobre essa gestão da informação. E como é que é esse livro? Como é que foi pensado o livro para lidar com isso aí, com os alunos do nosso curso? No livro a gente pretende abordar exatamente essa questão conceitual, então trazendo toda essa problematização do que é a sociedade em rede, do que é essa sociedade digital, a evolução, né, da tecnologia de informação e comunicação para a tecnologia digital de informação e comunicação. Aí a gente vai perpassar por essa discussão sobre recursos educacionais abertos, objetos educacionais, objetos de aprendizagem, trazer os repositórios de objetos educacionais e de recursos educacionais abertos, como o próprio repositório da Unesp, a Unesp Aberta, os MOOCs, etc., e finalizar, né, com uma proposta pedagógica diante de todas essas questões aí de mudanças da educação e da sociedade, que no caso a gente vai problematizar a abordagem construcionista, contextualizada e significativa, que foi estudada pela professora Elisa Schlunzen na sua tese de doutorado no início dos anos 2000 e que depois ela escreveu a tese de livre docência em 2015 com a consolidação dessa abordagem. Então, trazendo as pesquisas que falam sobre isso, como é que isso funciona na prática, que é uma abordagem baseada em metodologias ativas de aprendizagem. Então, a gente também vai falar sobre isso e sobre a pedagogia de projetos que entra no âmbito das metodologias ativas de aprendizagem. Então, a gente vai seguir esse panorama. Legal. E falando em metodologias ativas, eu tenho visto muita gente correndo para esse caminho, se dedicando a uma série de técnicas. Só que quando nós falamos de metodologia, tem uma diferença de estudar o logos do processo, do caminho, né, tudo isso, e ficar simplesmente reproduzindo técnicas de um manual, como tem muitos. E aí eu vejo assim, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, que metodologia ativa é toda aquela que protagoniza o aluno como agente do seu aprendizado. Porque senão nós achamos que metodologia ativa, nossa, eu nunca trabalhei com isso na minha vida. Como é que você vê isso? Exato, olha. Se a gente for pensar, a discussão sobre metodologias ativas de aprendizagem existe desde John Dewey, desde que o Dewey escreveu Escola e Democracia, Democracia e Escola. E e trabalhou, né, com a proposta da problematização, que nada mais é do que isso, dar o protagonismo da ação de aprendizagem ao estudante e não a técnica do professor, né? Que é o que a escola chamada tradicional trabalhava até aquele momento, enfim, né? E aí nem só na questão diretiva ou não diretiva, né? Mas enfim, das propostas de educação que existiam até o momento em que o eixo fundante era o professor e não o estudante. Então, a mudança que existe em metodologias ativas de aprendizagem é exatamente essa. É o protagonismo do estudante. Agora, como é que você vai formalizar isso do ponto de vista técnico? Eu vou trabalhar isso na formação e nós vamos também levar isso para vocês, para as atividades. Existe uma taxonomia de metodologias ativas de aprendizagem. E existem muitas que já são catalogadas, categorizadas, muitas que estão sendo descobertas, que estão preocupadas com isso que você falou, Robson, com a técnica, né? A nossa preocupação enquanto pedagogos não é com a técnica, porque a técnica a gente lê lá o manual, por exemplo, do professor Ricardo Fragelli, que é famoso, que criou o método 300. Eu vou lá, leio o livro dele, aplico, pronto. Não é isso que é o mais importante, mas é como a gente entende a gênese de uma metodologia ativa de aprendizagem, que, na nossa opinião, perpassa por essa inversão, né? Pelo flipped, quer dizer, eu tiro aquela aula expositiva que eu fico falando, tentando significar alguma coisa, né, na ideia do ensinar,
do Insignare e mudo essa proposta. A informação já está dada, certo? Ela já existe, o aluno já consegue ter acesso a ela, então em sala de aula, o que eu vou fazer? Propostas colaborativas, de resolução de problemas, e aí não importa que metodologia ativa eu vou usar, mas como eu vou fazer para que ela efetivamente contribua para a formação profissional desse estudante. É muito legal, porque quer dizer, é uma mudança de paradigma do ser professor. Exato. Né? Exato. Nós lidarmos com o aluno que sabe, que está manejando essa informação, construindo seu conhecimento, e nós temos que atuar como mediadores nesse processo, sem aquela imposição, porque o caminho dele não vai ser o nosso. Uhum. E isso que é muito legal. Aliás, gente, isso é muito legal mesmo, né? Nós pensarmos nessa autonomia do nosso aluno, na autonomia do aprender. É dessa forma que realmente nós efetivamos o nosso trabalho como educadores. E olha, nosso papo está chegando ao fim. A gente tem muito assunto para conversar ainda, com certeza, mas o que você pode deixar aí assim, de recado? Sabe aquela... Vou falar para você assim, aqueles desafios, olha, sintetiza tudo numa frase. Isso é uma grande sacanagem, né? Mas que recado você pode deixar aos nossos alunos para que eles não se esqueçam do que nós conversamos hoje e dessa disciplina? Pensem o seguinte, gestão da informação. Então, a informação, ela existe, ela está em todos os lugares, ela pode ser acessada com muita facilidade e rapidez pelos estudantes. Qual é a nossa perspectiva pedagógica? Como é que a gente trabalha a informação de uma maneira ativa, diferenciada, inovadora, para desenvolvimento de competências e para estimular as formas de aprendizagem novas. Segundo as pesquisas recentes, os estudantes que nasceram de 2012 para cá não trabalharão em profissões que existem hoje. Quer dizer, a extinção de profissões, as mudanças na sociedade. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse usar essa disciplina como um momento de reflexão sobre que estudante eu quero formar para essa profissão que ainda não existe, que eu nem sei se eu terei acesso, mas de maneira que ele possa, de posse dos conhecimentos construídos em sala de aula, cooperativamente, colaborativamente, com a minha mediação, ele possa ser um bom profissional e possa aí ter possibilidades de inclusão digital, escolar, educacional e social também. Muito bom. Daniela, nós queremos agradecer aqui a tua presença, a sua contribuição com o nosso curso. E valeu, muito obrigado mesmo. Eu acho que nós saímos daqui, eu, por exemplo, aqui ouvindo, já saio com a cabeça a mil fervilhando. Que eu espero que vocês fiquem assim, assistindo o vídeo e durante todo o desenvolvimento dessa disciplina. Um grande abraço e até o nosso próximo papo.